É sério que é 8, né? O do Bento é de... De 8. De 7 às Ah, 8. de Estamos 7 ao vivo? Estamos? Estamos ao vivo. Olá, muito boa... Bom dia, né? 11h23. Estamos começando o nosso podcast de esportes aqui do Portal Roma News, inovando agora ao vivo em todas as redes sociais do portal. Você acompanha a gente, me corrija bem se eu estiver errado, Facebook, no TikTok e também no YouTube do Portal Roma News. Agora sim, estamos ao vivo. Muito bom dia para você. Eu sou Alexandre Alencar, a gente começa o nosso Podzão, podcast de esportes aqui do Portal Roma News. Estamos ao vivo no nosso Facebook, no YouTube e também no TikTok, fazendo a cobertura do Repá 779, que aconteceu no último sábado lá no Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, válido pela 13ª rodada da Série B de 2025. Vitória do Paysandu, 1-0, o Papão respira aliviado na Série B e inicia uma crise no Clube do Remo, que teve o comando do Antônio Oliveira, o português, que estreou na área técnica ali, estava comandando o Clube do Remo e já estreou derrotado. Inclusive, o Antônio Oliveira completou um ano sem vitórias, agora, desde a passagem dele pelo Corinthians, Atlético Paranaense não, perdão, Sport Recife e agora Clube do Remo. Faz um ano que o Antônio Oliveira não vence uma partida de futebol treinando algum time brasileiro. A gente está com a mesa recheada aqui de colegas para a gente bater um papo sobre o que foi esse Repá. Aqui ao meu lado, Rodrigo Moraes, Rod Bala. E aí, R10, como é que tá? Tudo bom? Bom dia, amigo. Bom dia, galera. Vamos debater, né, um pouquinho sobre esse Repá, que infelizmente saiu com a derrota do Leão Azul, né? Mas consagrou o Paysandu, que vem só numa crescente, e o Leão numa decrescente. Começar aqui também com o André Gomes, Andrezinho. Bom dia, mano. Tuas impressões iniciais aí desse Repá 779. Seja bem-vindo ao nosso Podzão mais uma vez. Obrigado, Alexandre. Um bom dia, né, pra galera. Minhas impressões, sem dúvidas, foram de coisas positivas, né, pro Paysandu, porque mesmo com a mudança de técnico e chegada de novos jogadores, eu esperava um time que teria problemas de entrosamento, problemas para tentar encarar o Repá, aquilo que ele é, não é? Porque vários jogadores que não tiveram ainda experiência no Repá. E o Paysandu defendeu muito bem e as oportunidades que teve, apesar de não ter sido efetivo, o Marcelo Rangel fez uma grande partida, o Paysandu foi muito melhor naquilo que se propôs a fazer e a gente vai discutir um pouquinho como que se deu isso na partida de sábado, né? Também a gente está recebendo aqui o Paulo Bento, coordenador de redes sociais do Portal Roma News. Bento, bem-vindo. Tu vai dar uma impressão mais da arquibancada, né, do que aconteceu nesse Repá. Tava lá na arquibancada e saí feliz. Só pra adiantar, saí feliz e sem pena de ninguém. Tinha que fazer o que fez e tô aqui pra passar mais essa emoção do que eu senti lá, a minha impressão, sem entender exatamente, taticamente, como o Andrezinho, como o Alexandre e o Rod Bala consegue avaliar essa situação. Então, vamos lá, vamos começar isso daí e acompanhe a gente até o final, que vai vir coisa boa. A gente vai bater papo aí por mais de meia hora, muito provavelmente, falando sobre esse clássico. A vitória do Paysandu tirou o time da lanterna, né? O Paysandu agora é o 19º colocado, tem 20 pontos, passou um pontinho do Atlético e deixou o Remo ali na 8ª posição, estacionado com 20 pontos seguidores do Remo titular. A primeira que ficou e Repá, que é a mesma coisa, mesma situação. Né? Os únicos no Repá, porque jogou por Paysandu, mas o Oliveira vendo a região norte pela primeira. Só inspiração pro Paysandu, né? Foi muita corrida. A maioria dos torcedores foi um motor do gol, ficou, né? Muito por ali, muita velocidade. Ganhou tudo na costa do Marcelinho, que não deu da bola, mas não conseguia atacar. E foi uma figura quase tirou o Marcelo Rangel, que perdeu do Remo, porque impediu o Remo de levar mais gols. O melhor jogador na partida, pra mim, foi o Garcês. Vocês concordam? Concordo plenamente ali. Ele dava um apavoro no pessoal da direita do Remo, que, não, de fato, não via a cor da bola, tanto que era visível que quando ia pro outro lado, mandava uma bola pro Marlon, era uma coisa mais emperrada. Muito mal, né, o Marlon. O Marlon ainda não conseguiu emplacar no Paysandu, então o pessoal tem ainda esperança, mas aí já estão ficando cansado dele. Mas ele e o Garcês
no caso, foi totalmente assim positiva a entrada dele. A atuação que ele fez ali trouxe de fato uma objetividade, uma ofensa, conseguia no caso agredir bem a defesa do Remo e era a coisa que faltava antes, no caso do Repa passado, por exemplo. E ele. Desculpa te cortar, André. E, inclusive, ele é um jogador mais meia, assim, né? Joga mais ali centralizado. Só que no Repa em específico, ele tava jogando mais ali na ponta. E o Rossi fazendo mais esse meio aqui. Que eu acho que vai ser a nova função do Rossi. Trabalhar ali mais naquele meio. Um pouco mais recuado, né? Articulando as jogadas. E realmente o Marlon, ele realmente não tá rendendo. Não sei o que aconteceu, mas ele vem numa decrescente. Mas talvez falta de ritmo, rotatividade, não sei o que tá acontecendo com o Marlon, mas o Garcês, sem dúvida, foi assim um destaque crucial pro Paysandu. Teve inclusive um lance que parecia que a bola estava perdida, e ele salvou e já tirou o Marcelinho, sabe? Que foi um sufoco pro Paysandu para atacar o Remo, mas trabalhar, né, agora, entrosar mais esse elenco, que realmente eu acho que essas novas peças vão mudar o ritmo do jogo do Paysandu. E é curioso, né? Porque o Garcês, ele é nas primeiras impressões dele em campo, ele parecia um pouco desengonçado, não é? Aquele cara alto que a gente olha, não tem muito cacife de jogador, né? Ele camisa 10, né? Camisa tava 10. com 10. Só que quando a bola chegou nele, ele começou a dar. Ele acertou todos os dribles que ele tentou na partida. Ele foi a principal válvula de escape do Paysandu ali pelo lado esquerdo. E eu sempre dou uma estudada em técnicos, jogadores que chegam para Paysandu e Remo. E o Claudinei Oliveira, ele tem esse costume mesmo. Ele põe um ponta de um lado, mais atacante, e do outro um meia, para tentar fazer com que esse meia corte para dentro e deixe o espaço para o ala daquele mesmo lado avançar. E apesar da gente não ter visto tanto assim o Heverson, né, atacar no jogo, mas o Garcês, ele fez de tudo por aquele lado esquerdo do ataque do Paysandu. Também dou destaque pro Thalisson, que nas 2 partidas que ele fez como titular na zaga, não comprometeu, e ele fez uma partidaça contra o Botafogo, não é? E no Repa não comprometeu. É muito seguro ali, né? Muito seguro. E ele praticamente chegou no aeroporto e já foi jogar, não é? Então a gente sabe a dificuldade que é de um jogador que é recém-chegado. Lembro do Alan Rodrigues, por exemplo, quando chegou no Remo, a primeira partida dele, um Repa, já ficou queimado pela atuação abaixo. No entanto, com o tempo, ele melhorou, apesar dos problemas físicos que ele vem tendo nas últimas semanas. Mas é algo que a gente precisa dar a esses jogadores do Remo, ao Antônio Oliveira, mesma coisa que aconteceu no caso do Paysandu. Precisa de ter tempo de trabalho. É natural que no início as coisas não comecem bem, mas precisa ter tempo e paciência, porque o Remo tá no início de trabalho, né? Querendo ou não, afeta uma mudança de treinador com o campeonato em andamento. Isso que tu falaste do Paysandu é bem interessante mesmo. Tem jogadores que não estão do Paysandu que não estão nem há 2 semanas em Belém. O caso realmente de gente que teve que descer do aeroporto, botar a camisa e entrar para jogar. E todo o mérito ao Claudinei, que conseguiu incentivar esses caras, botar fogo ali no vestiário para que realmente, olha, é capaz, a gente vai para cima, a gente vai ganhar esse jogo, e deu certo. Mas foi surpreendente para vocês a atuação desses caras do Paysandu. Como meu pai diz, foi um time pega na hora ali, né? O Claudinei pegou o uniforme, olha, tá aqui, tu vai ser titular, como se fosse um rachão, né? e vão para cima. Foi surpreendente pra vocês a atuação do Paysandu, principalmente por causa desses tantos estreantes que tiveram em campo? Cara, como torcedor, a gente faz o papel de apenas torcer. A gente quer que dê certo. A gente quer que dê certo. E vindo de um cenário que era caótico e sem nenhuma esperança, tanto que eu até chegava a comentar antes nos bastidores, lá na redação, o pior pra mim, como torcedor, é não ter esperança. No caso, eles entraram com o mínimo de vontade. E um ponto que eu lembrei agora, que já são 2 partidas sem tomar gol. E a gente no caso, o Paysandu pegava gol direto, com facilidade, e aquele apavoro que levou no final, ali mostra a consistência, e acredito muito que seja desse bastidor que o técnico passou para eles, essa vontade. Uma coisa que não se pode reclamar.
não faltou vontade por parte dos jogadores do Paysandu. Não faltou Isso vontade. que tu falou é muito real, porque a primeira defesa do Gabriel Mesquita no jogo foi só lá por volta dos 40 minutos do segundo tempo, então que mostra a consistência defensiva do Paysandu. Não, e o jogo já começa errado pro Paysandu, porque o Benítez ali com menos de 10 minutos, eu acho, eu tava na beira do campo, mandei no grupo, falei assim, o Benítez sentiu. Ele deu um pique no início do jogo, aí ele botou a mão no posterior da coxa esquerda, eu acho, falei assim, "Ih, já sentiu." E aí, o acaso, né, ou a sorte do Paysandu ali também, entre o Diogo Oliveira, que faz uma bela partida também. Centroavante daquele tipo que todo torcedor gosta, né? Pivôzão, né? Pivôzão, abre os braços, defende bem a bola e rola pra quem tá vindo pro lado. E teve a estrela, né? O cruzamento. E aí, coincidentemente, né? O Antônio Oliveira fala isso na coletiva dele pós-jogo. Teve um choque ali, Rossi e o Camutanga. O Camutanga fica de fora. E era o Rossi quem tava batendo todos os escanteios do Paysandu. Tem uma hora no segundo tempo que ele. Acho que são 3 escanteios seguidos pro Paysandu. Um do lado direito, um do lado esquerdo, outro do lado direito. Ele atravessa o campo 3 vezes. Ele bate os escanteios, mas o Paysandu não consegue finalizar a gol. Aí o Vini Faria entra. Bate o primeiro escanteio dele e aí tem o desvio no primeiro pau e o Diogo chega cabeceando, né? Então parecia que era uma noite ali onde os deuses do futebol estavam sorrindo pro Paysandu, porque a entrada do Diogo é por causa de uma lesão do Benítez, ele entra e no segundo tempo faz o gol e faz uma partida muito boa também, né? É a estrela, né? O jogador também tem dessas de ter a estrela. Tinha que entrar, tinha que entrar, tinha que fazer o gol. Não seria de entrar e fazer o gol. Eu faria que jogo. E inclusive, isso é uma crítica que realmente já tinham jogado, mas já tiveram repá e ainda assim não jogar um repá. E a gente tem visto cada vez mais alguns jogadores desgastados, como o Marcelinho. Quando falaste, o Garcês ganhou todas na costa do Marcelinho, mas por quê? O Marcelinho vem jogando, não vem rendendo. Joga o primeiro tempo, já sai no segundo. A gente tem visto isso frequentemente. E cada vez mais isso vai acontecer no Remo. Mas fica aquela questão. Por que colocar o Pedro Costa, sendo que tu tem uma cria que conhece o repá, que sabe jogar o repá, um estreante jogar um clássico repá, não é forçar demais. Talvez por o Antônio Oliveira não conhecer ainda o elenco que ele tem, talvez foi. Cara, eu acho que é o seguinte, também tem a questão do favoritismo pro lado do Remo pesar, principalmente para quem já até jogou, porque sabe a dimensão que é. Tanto que, cara, é bizarro o que tem de ovacionando a torcida, o clássico. Então, isso, pra quem já viu, tem um tempo já, nem similar, que foi o caso da grande do que entrou lá no Porto, já recebeu a camisa, olha, tu já vai pra pouco no jogo. E vão ter, então tempo de assimilar essa pressão que pá, cara, não é pra qualquer um. Cara que jogou, talvez, por parte do Remo, tá ocupado. Do que é um rep, tá preocupado, tá em uma favoritismo, deu procurou pra ganhar, espírito, aí de chegar tudo novo, como de de chegar tudo novo, como de como que os Barremo acredito que tenha intervido para esse Interessante o Rufalo que tenha intervido para interessante o Rufalo. O Oliveira ainda tá conhecendo, então desde o de direção que ele tá no meio de e mete o Remo ainda não O olhar técnico da comissão técnica aqui ele dá um toque nele, para de do meio de campo jogar chato, mas não teria o último que Aí, o Jadson, acho que faltou um pouco dessa experiência que já tinha proporcionado no Oliveira, de organizar um pouco, acho que entendo no final ali, com que não e aí ele põe o Dodô pra tentar corrigir, né, do que ele fez, com mais um meia, só que aí já tava na reta final, já o gol, também que a torcida já não foi na ele bate o escanteio alto, passando fora do gramado, porque o Remo pra esse jogo, o Bento falou, o Remo chegou como favorito, até pela questão da tabela de classificação dos dois,
momentos, jogadores do Remo que acho que o elenco do Remo é melhor. São acostumados a jogar no Mangueirão, né? Tem toda essa questão aí. E o Remo chegava como favorito. Então, naturalmente, o Remo teve mais posse de bola. E esse não é o jogo do Remo. Antes do Repá começar, o Remo era o 17º e o Paysandu, Pedro Rocha foi sondado, levaram o executivo. E naturalmente os adversários vão começar a conhecer. Quisesse expulsar, dava pra expulsar, porque a visão que eu tive do gramado, e eu te falei isso em off também, que é muito ruim assistir do patamar do gramado, que tu não consegue ter a dimensão da profundidade da jogada e tal, mas eu achei que ele entra com o pé muito alto ali. E ele faz tipo uma tesoura no pé eu achei que... Mas assim, não comprometeu nada a arbitragem. Pode ser que a torcida do Paysandu ficou muito irritada, né, com algumas faltas que estavam sendo dadas a favor do Remo e não estavam sendo dadas a favor do Paysandu. E a interferência direta. Teve uma hora que um bate-rebate. A bola pegou 2 vezes no árbitro. Pelo né? amor de Deus, cara. O cara Era não sabe se posicionar. Paysandu, né? E aí, tava no ataque, ia sobrar limpo pro jogador do Paysandu, que ele poderia muito bem ou bater de fora, ou tocar em profundidade pra alguém. Ele deu a posse pro Remo, né? Aí ele dá simplesmente a posse pro Remo. Ô, juizão, não deu, né? Na verdade não deu. O que queria não deu. Sobre ainda como que os times se organizaram pra jogar, eu acho que o Antônio Oliveira pensou num time com posse de bola e o Remo até tentava, mas era uma posse de bola meio neutra, assim. Era ficar só rodeando, né? A Exatamente. área, ficava de um lado pro outro, assim. Não consegui, Não ameaçava, eu juro. Eu não me me senti, assim, ameaçado. Não me senti com medo de levar gol. A não ser, salvo a exceção ali daquele bate-rebate dentro da área, que foi até já pra no VAR. final, né? Que foi aquilo ali, mas era numa questão de, tipo, era apavoro, tinha que ir pra cima mesmo, tinha que ter alguma resolutiva em relação a essa situação que o Remo tava buscando, que era o empate. Mas, assim, de fato, eficiência, não achei nenhuma eficiência. Tinha hora que até sobrava sozinho e eu, não vamos levar gol. Mãe, não vamos levar gol. Mãe, relaxa. E aí o time do Remo com a posse de bola, mas não conseguia acionar os pontas, não tinha ultrapassagem dos laterais. E o Paysandu, nos primeiros 15 minutos, aquele fogo do Garcês todinho, tava muito claro, né? O Paysandu roubava a bola, tinha a posse, ligação direta. E o Garcês muito alto, ganhava até dos zagueiros do Remo, do próprio Marcelinho. E depois naquela parte do abafo, o Paysandu fez o gol, fez o certo, né? Se fechou ali, conseguia defender muito bem e saía nos contra-ataques, né? O Vini Faria teve uma finalização ali já de dentro da grande área, que o Rangel triscou na pontinha do dedo, conseguiu mandar para escanteio. E o Remo no abafa, o que surpreende, botou o Felipe Viseu, né? Teve a estreia do Marrone também, que assim, jogou ali de lateral esquerdo, né? Porque o Sávio teve que recuar para a zaga, ele ficou fazendo aquele corredor esquerdo todinho. Não comprometeu, mas também não teve nada muito brilhante ali. Acho que o Davó entrou até melhor do que ele, com mais posse de bola ali pela direita. Mas a zaga do Paysandu soberana ali, né? A impressão que tinha era o Remo ia alçar 100 bolas na área, 99 e o Paysandu ia tirar. Uma podia ser que fosse gol, mas... Que foi aquele bate-rebate. Foi aquilo ali, o Paysandu muito seguro defensivamente. Eu acho que essa é a grande valência desse início de trabalho do Claudinei, né? Ele como goleiro, acho que ele entende muito de defender. Como foi goleiro, né, enquanto profissional, entende muito de defender e conseguiu dar uma consistência defensiva muito boa para esse time do Paysandu. Só pra gente falar aqui de números, né? Foi o maior público da Série B, já 45 mil, pouco mais de 45 mil pessoas, só confirmar aqui. É isso mesmo, 45.554 pessoas. Não surpreende Ninguém, né? Cara, Ninguém. pelo amor de Deus, cara, não tem torcida pra botar na torcida de Remo e Paysandu. Não tem, cara, não tem. Aí os números individuais, né? O público total do Remo, 23.770 pessoas. O público total do Paysandu, 21.774. E aí a gente bate muito naquela tecla, né? Qual time da Série B estaria na lanterna e teria um público de 20 mil torcedores? Não teria, moleque. Eu acho que na Série A
Ali É. brigando pelo G4, pode ser que tenha gente que não lote estádio. Isso mostra a força do nosso clássico. Deus o livre, cara. A força do A nosso gente, o clássico. clássico teve 45 mil pessoas, né? Na estreia do Flamengo no Mundial de Clubes, Flamengo e a estreia Esperança. e o Esperance da Tunísia, não deu 30 mil pessoas. No Mundial de Clubes, né? Deus o livre. Uma mano. Copa do Mundo de Clubes. Enfim. Aí você imagina o Remo ou o Paysandu numa Série A. Deus o livre. Facilmente a torcida única do Remo ou do Paysandu lota o Mangueirão. Fácil. Muito fácil. Isso mostra por que o Repá é tão grandioso. Porque trouxe muita expectativa para essa partida. É o Repá. São os dois maiores times do Norte. São as duas maiores torcidas do Norte. Então é curioso tu falar do público, porque eu vi um meme já recentemente uma pessoa falando que o Remo levou mais torcida. Aí o comentário do rapaz falava, levou mais torcida, mas perdeu com você. E fica isso, faz parte do futebol, essa questão dos memes, a questão da torcida, levar mais do que outra. Mas eu não me surpreendi da torcida do Paysandu ter comparecido em peso, porque tem vindo de vitória. E como é o meme lá, falando em Mundial de Clube? Os times europeus. Não, a gente tava falando que os times europeus estão perdendo, né, para os times sul-americanos. Foi o Paysandu batendo no Leão Madrid, pô. Acabou, a conversa é essa, né? Pronto. Aí eu puxo o gancho, cara, apesar do. Que nem aquele meme do Casemiro, né? Será que Messi e Cristiano Ronaldo eram tudo isso mesmo? É. Porque jogaram a vida inteira na Europa. Agora os brasileiros estão batendo na cara de tudo que é europeu. Não vamos lembrar o meme do Carlos Alberto aqui, por favor. Vamos falar de nível técnico? Sim. Ainda acho que o Real Madrid não seria campeão da Série B. Porque, pô, ficar fazendo essas viagens que a gente faz, A gente conversou sobre isso ontem, né? A gente em específico, por exemplo, Gabi, tá lá em Paris, ela Um homem apaixonado é um homem apaixonado, né? ela de Portugal pra Paris teve um voo de 2 horas. Cara, a gente não. Em 2 horas aqui a gente não chega em Fortaleza. Chega em Fortaleza, mas assim, no apavoro. Mano. No apavoro. Então, Um apagado da luz, já, né? mas para ver o quão difícil cara, esse deslocamento, essa questão do Brasil, dele ter esse tamanho continental aí, e deve ser talvez até por isso que haja tanta perseguição a Remo e Paysandu, porque, cara, o pessoal lá, imagina, de Porto Alegre vir para cá, e daqui ter que jogar depois lá sei lá, em Fortaleza, cara, é muito desgastante, Então, vamos falar de nível técnico, né? Vamos falar de nível técnico. Cara, é bem complicado. Então, só mostra que a gente tem que, no caso, então, resistir. Ali os dois têm que estar brigando para se manter. É um pouco hipócrita da minha parte, porque, na verdade, eu não gosto do Remo de jeito nenhum, mas a gente tem que ser honesto, sincero e só para demonstrar que a gente tem esse poder e tomando voltando para a parte de posição de tabela, eu ainda preferia ter perdido e estar fora da zona do que ganhar e correr o risco de voltar para a lanterna. Porque é o que pode acontecer hoje, né? Ainda tem a sequência da 13ª rodada. Hoje ainda tem Operário e Novo Horizontino no Germano Krieger, lá em Ponta Grossa. E hoje também o duelo de líder e lanterna, né? O Goiás enfrenta o Atlético 9 horas da noite lá no Elé Pinheiro, na Serrinha. Se o Atlético ganhar o líder, o Paysandu acaba voltando para a lanterna, né? Eu acho que é isso que a torcida do Remo tá esperando, né? Vamos lá, poder Goiás, ter um Goiás. motivo de Goiás, falar, desculpa né? aí a Copa Verde, mas vamos lá jogar essa. Desculpa a Copa Verde, tá? Sem chateamento. E o Atlético é o próximo adversário do Remo, né? O Remo viaja lá para Arena Sicredi, vai enfrentar o Atlético no interior de Minas Gerais e o Paysandu recebe a Ferroviária na próxima segunda-feira aqui na Curuzu. E agora é aquela arma que pesava contra os jogadores do Paysandu, que era a pressão da torcida quando o resultado não vinha. Agora é uma virada de mesa, né? O Caldeirão, pai. Caldeirão bicolou. Pulsando. E lá ele. E aí pulsando esse Caldeirão. E aí a torcida agora já com um ânimo completamente diferente, né? O Paysandu tem tudo para bater a Ferroviária e tentar sair dessa zona de rebaixamento. Ferroviária, soberba e arrogância. Ferroviária é a 11ª colocada com 18 pontos. Voltou, né? Dá para ganhar, não dá?
esse jogo? Dá pra ganhar, sim. Dá pra ganhar até. Mesmo que seja na mesma pegada do jogo contra o Botafogo, né? 1x0 ali, Não, 1x0 é fechou a goleada, casinha pai. e pronto. 1x0 é goleada, não tem dessa não. Tanto que com esse 1x0 teve um cara que apostou aí um negócio. Não sei se ele já pagou a aposta, torcedor do Leão. E aí, Andrezinho, tu acha que dá pra ganhar? Mas aí tomara que não venha um juiz pra atrapalhar, né? Assim, o Paysandu, até pelos reforços também, não é, que chegaram, eles estão correspondendo. O Diogo Oliveira fez gol. Eu confesso que na primeira partida eu não curti muito o Diogo Oliveira. Ele pisou na bola, ele Grosso, perdeu o grosso. gol, grosso. Mas nesse repá, ele até conseguiu fazer uns pivôs, fez o gol. Cara, o lance do gol, a arrancada é dele. A Arrancada arrancada também, é não dele. é? E ele Então- já tava cansado, visivelmente cansado. Talvez- E ele deu a garra ali, no caso, Sim, fazendo aquela arrancada. Que se não tem aquela arrancada, não tinha escanteio. Se não tem escanteio, não tinha gol. Talvez ele tenha sentido a primeira partida, mas nesse reparo ele jogou bem. Além do gol, ele jogou bem, sim. Tem também o Ronaldo Henrique. Eu tenho minhas dúvidas quanto a ele pela questão defensiva, que ele não é um jogador. Apesar dele ser volante. Ele entrou não no lugar tem do bons- Vilela, né? é, Ele não entrou no tem lugar a, do Vilela, só que ele não é um primeiro não volante. tem a pegada que o Vilela tem. Exatamente. E a torcida do esporte, ela criticava muito ele por ele ser macio, digamos assim, no meio de campo. Um volante com essas características é um pouquinho estranho. Mas enfim, a maioria dos reforços do Paysandu chegaram e corresponderam. É isso que eu quero dizer. E por isso, por eles não estarem sentindo essa pressão que o Bento falou, pode ser um bom início e um bom caminho para o Claudinei, que também teve sorte, digamos assim, com o calendário, né? Já que são 3 jogos seguidos em Belém, não precisou viajar. Pegando semana inteira também, às vezes. Semana né? inteira de trabalho, algo que o Luizinho Lopes não teve. E tudo isso conta. E o Paysandu pode ganhar, sim, da Ferroviária. Quantos jogos o Paysandu fez aqui na Série B neste ano e perdeu por vacilos defensivos, não é? Chapecoense, CRB poderia ter ganho. O e acabou Atlético vacilando. Paranaense, né? Atlético Pega 2 gols Paranaense. de erro individual. E aí, por conta desses problemas, a gente tem que tirar o chapéu pro Claudinei, que chegou. Não é o time mais vistoso de se ver? Não é, mas, enfim, tá ganhando, tá bem defensivamente e tem chances de marcar durante as partidas. É o que o torcedor queria. Cara, eu acho que a Série B, no geral, não é um futebol mais lindo. Vamos Ninguém falar de. dá espetáculo. Vamos falar de nível técnico? Cara, de nível técnico. Cara, o Goiás não ganhou da gente, no caso do Paysandu. O CRB não ganhou do Paysandu. Se for ver, pô, até pegando os adversários do Remo, o time que o Remo enfrentou, que botou o Remo na roda, foi o Volta Redonda aqui no Mangueirão. Foi. Que tá na zona, né? É. Inclusive, que o tá na Remo zona. podia ter ganhado o Atlético Paranaense, mas deu aquele vacilo. Time grande. Eu achei legal. Acontece, né? E Acontece. essa derrota contra o Atlético, eu acho que Evidencia, né? não, assim, das derrotas do Remo fora de casa, eu acho que essa foi a que mais pesou, assim. Porque o Flávio Garcia, o Remo em campo parecia que poderia ganhar a qualquer momento. Porque o Atlético tava com a pressão da torcida, a mesma situação do Paysandu quando jogava em casa. Pressão da torcida, xingando os jogadores, o Atlético não tava jogando nada. E o Flávio Garcia simplesmente recuou o time depois do 1x0, né? O Remo não fez mais nada. Sendo que o Atlético não é um time, um Não, bicho papão, não é O pra time do você- Atlético tem duas coisas. É o Juliano ali no meio de campo, que ele comanda tudo, e o Kardec, né? E se a bola chegar no Kardec, o Kardec vai fazer o gol, não tem jeito. É um centroavante são da 1000 primeira cruzamentos prateleira. pra pô. área pra tentar fazer alguma É. coisa. E eles têm a obrigação, né, de tá em cima. É, Eles O têm a time, obrigação. time milionário, pô, tem a maior folha salarial, acho, da Série E B. a estrutura, Brigando no né? máximo com o Goiás ali, mas eu acho que o Atlético ainda tá um pouco acima com o investimento. Nos últimos 25 anos tem clube que a gente considera grande que não tem os títulos que o Atlético É. Paranaense tem, e a estrutura, dinheiro que você citou. E aí a torcida fica na bronca com o Atlético justamente por isso, né? Era um time que tinha um investimento gigantesco na Série A, ganhava muito dinheiro de cota na Série A, e aí cai pra Série B, isso reduz em quase 70% o Orçamento. orçamento do clube. Reduz mesmo. Reduz Reduz muito. Não, é reduz porque, muito. assim, até onde eu sei, aí já, no caso, já matando até a minha dúvida. A cota da Série A, pra quem cai pra Série B, não é mantida Não. no próximo ano e depois, se não subir. Não. A cota ela já é cortada de imediato, assim. porque cortar os mesmo. direitos de transmissão são muito maiores na Série A do que na Série B. Sim. É mais ou menos o salto de o
Remo e Paysandu subiram da C pra B. Dá um respiro orçamentário, né? A mesma coisa é de quem cai da A pra B. Corta e muito o dinheiro que o clube recebe no ano que tá disputando a segundona. Não sei de onde eu tirei essa fanfic, mas enfim, né? Não, mas antes era assim. assim, Tá, então não Não tirei foi do nada, fanfic, né? não Não, foi fanfic, não não tirei foi. do nada, né? Naquela época Porque que, era sei lá, bem que injusto, né? Porque isso daí faz com que a gente fique sempre numa situação ruim. No limbo, mas era né? assim naquela época que, sei lá, o Corinthians caiu, que o Palmeiras caiu aquelas vezes, o Grêmio, né? Então, não o Grêmio Tinha uma agora. disparidade muito grande. Até por isso o Corinthians foi campeão com o pé nas costas, o Botafogo naquela época ainda, 2013, 2014. Era assim como a tua dúvida. E Sim. depois isso foi mudado e aí agora a disparidade diminuiu. É mais, bom né? porque equilibra, né? Mas o ruim é que equilibra pro mal, né? cara, Pra baixo. A Série B, ela é bizarra, cara, porque se tu for parar pra pensar, o Paysandu ganhando 3, o Leãozão perdendo 3, o Leãozão já tá perto da zona e o Bicola já tá O fora. Remo tá com 20 pontos, ele pode ser superado, por exemplo, pelo América Mineiro, que tem 17, tá na 12ª colocação. Então já pensou, o Remo pode cair, tava em 7º antes do repar, né? Em 7º ou 6º, se eu não tô Tava enganado. em sexto. Em 6º. Pode cair da 6ª posição, de repente, se der tudo errado pro Remo, pra 12ª. Tipo, pô. ele ia pro G4, não ganhou, já pode até ficar perto da zona. É. Bizarro, cara, é bizarro isso aí. É isso. Por isso que é um campeonato de constância, né? O Remo tava bem porque tava conseguindo somar pontos em todas as rodadas. Aí o Remo, de repente, passou 5 rodadas sem vencer, e aí já apertou um pouco, enfim. E é uma coisa que eu sempre falo na redação, cara, é até ruim, Remo e Paysandu, principalmente por não ter toda essa estrutura, todo esse cacife de cidade, todos esses atrativos que outros clubes e outras cidades conseguem proporcionar, é que fica avisado. Aí começam a tirar as peças importantes, assim como tiraram o técnico. Foi o mesmo que aconteceu com o Paysandu. Eu sempre choro isso daí. O Paysandu chegou a ser líder, mas não me iludindo, porque bastou tirar o Cassiano no mesmo ano que foi líder e foi rebaixado. Então, é um negócio que tem que ter muito cuidado e os dirigentes terem esse apreço na hora de fazer os contratos e conseguir tirar proveito se caso houver Feita a esses peça, tipos de né? saída, né? Essa eventualidade, porque o ideal é ser constante, mas despontar-se que nem um Remo é até um tanto quanto perigoso, principalmente no início, né? Porque na feita que começa a cair, entra em parafuso, entra numa crise. Sem falar dos jogadores que se machucam logo no início. Tu botar os caras pra jogar no início e o restante do campeonato. Tu tem aquelas peças, aí essas peças se machucam. e Aí o é a resto? parte ruim, né? Do elenco enxuto, né? Essa é a parte ruim do elenco enxuto, porque não é essa facilidade toda de deslocamento que há, no caso, na Europa, tomando recorte Europa, né? Vamos falar de nível técnico. Aí, então, isso daí prejudica a gente que é mais distante desse centro aí. Então, ter um elenco mais robusto é a importante, alternativa. E aí, isso que tu fala é real, porque já pensou se o Paysandu não tivesse feito as contratações que fez? O Benítez já saiu machucado, né? Não ia ter Já reserva, não né? ia ter Reserva, reserva. E né? todo jogo parece uma coisa. Todo jogo o Paysandu perde alguém por lesão. E o Todo jogo Benítez- alguém lesiona. E o Benítez mata uma bola, parece uma lajota, meu amigo. A gente falou do próximo jogo do Paysandu, vamos falar do Remo, que é enfrentar o Atlético no domingo, 4 da tarde, lá no interior de Minas. O buraco é mais embaixo já pro Remo, né? A chegada do Antônio Oliveira vai ter essa semana para trabalhar também, deve viajar ali na quinta, sexta-feira para poder chegar com o tempo em Minas Gerais. Vai pegar o Atlético que tá na lanterna e ele pode pegar o Atlético morto, entre aspas, na lanterna, se perder hoje pro Goiás, ou pode pegar o Atlético com moral, porque caso o time mineiro vença o Goiás, vai chegar grandão. Pô, a gente bateu no líder fora de casa, não vamos bater no Remo aqui? Então, é uma semana para trabalhar e é uma semana para ele conseguir entender o elenco que ele tem em mãos e ter mais tempo para poder implementar o modelo de jogo dele, né, Andrezinho? E assim, estudando a forma como o Antônio Oliveira formula suas equipes, é muito parecido com o Daniel Paulista, com algumas diferenças. Que, por exemplo, o Daniel Paulista ele recuava o time para partir no contra-ataque. O Antônio Oliveira ele quer que a equipe suba a pressão para tentar roubar a bola o mais próximo possível do gol adversário para O marcar. famoso perde e pressiona, né? A gente não viu isso tanto no Repá, até porque também o Paysandu quebrava mais a bola, né? Dava aquele tiro de meta, o chutão, o famoso chutão pra frente, e isso tirava as possibilidades do Remo de fazer esse perde-pressiona.
Mas o Antônio Oliveira, até por características, ele se encaixa muito bem nesse Remo. Eu vejo algumas críticas de gente dizendo até que já tem que demitir o Antônio Oliveira. Já Cara, teve gente pedindo a demissão dele mesmo. cara, é o primeiro jogo. Calma. É o Calma. cúmulo da falta de paciência, Ele né? nem Sim. conhecia ainda Não, o elenco direito, né? exatamente. O cara chegou na madrugada de domingo pra segunda. Sim. Aí ele treinou o time terça, quarta, quinta e sexta. São 4 dias de treinamento pra jogar um clássico no sábado. Acho que tem coisa assim que a gente pode citar que precisa melhorar. Não sei se há, mas precisa melhorar o contato dele com quem já trabalhava ali na comissão técnica. Fazer essa transição. né, de- Exatamente, vocês falaram do Flávio Garcia, não é? Esse contato com ele para tentar conhecer melhor o elenco. A leitura de jogo dele no Repá me pareceu que deixou a desejar um pouco também, por conta dessas substituições que eu citei, que ele deixou o meio de campo do Remo exposto. Só se o Remo tivesse ali 2 cantéis, né, para deixar 2 volantes ali no meio de campo, para tentar percorrer, tentar preencher melhor o meio de campo, porque com 2 jogadores ali, 4 atacantes, sobra para os volantes, sobra nas costas deles, sobra para os laterais, e até por isso também a gente viu o Garcês atacando bastante, a gente viu o Vini Farias fazendo o que quis. Então falta melhorar essa leitura. Mas é o primeiro jogo, não dá pra demitir. Ninguém é muito bom e ninguém é muito ruim por causa de um jogo. Então a gente precisa de um recorte maior. Eu espero sim uma melhora do Remo para esse jogo contra o Atlético. É favorito sim, apesar do momento que vive. São 3 derrotas nos últimos 4 jogos, se eu não me engano, na Série B. Mas oscilação uma hora ia chegar. O Remo não ia ficar invicto para sempre. O próprio time falava isso, né? Então agora é hora de começar essa recuperação. E contra o Lanterna, pelo menos de momento, é um bom começo. E aí, pra esse estilo de jogo que o Antônio Oliveira gosta, que é de subir um pouco mais a marcação, roubar a bola ali perto da área do adversário e tentar um gol rápido, ele gosta muito também de começar a jogada de um lado e terminar do outro. Acho que passa muito pela recuperação do Jaderson, perdão, Sim. e quem sabe uma recuperação, ou um momento físico bom do Regis, né? Que é esse cara mais pifador que o Remo tem. O Jaderson, por causa dessa mordida. O Remo sente muito a falta dele, isso é notório desde que ele ficou de fora no clássico contra o Paysandu na final do Parazão. É um cara que tem muito esse fôlego pra correr o campo todo, né? Ele é enjoado, cara. Ele é enjoado, ele fica ali. Tanto é que o pregnando. lance que ele se machucou, ele tava no ataque sentindo cãibra. Ele E levantou, ele foi levantou disputar e a foi bola, lá. é verdade. Por quê, né? Por quê, né? Não Mas precisava, a né? gente, a gente fez a previsão que o Paysandu tem todas as condições de ganhar da Ferroviária aqui em Belém. Vocês acham que o Remo tem condição de vencer o Atlético lá? Muita condição. Eu acho que não é questão de muita, mas tem pelo retrospecto do Sim, Atlético com o do Remo. Se o Remo estruturar ali, é questão, acho que mais de psicológico, sabe? Mas assim, não chega com muita. Mas ele tem sim. Ele entra como favorito, no mínimo. Eu acredito que o Remo chega Porque com o muita vontade ali pra ganhar, Não, sim. não. Torcedores do Remo quer que o Remo chegue com vontade, mas, cara, é questão de abalo psicológico mesmo, porque tá entrando numa decrescente, entendeu? Entrou no repasse, sim, como eu tinha então- falado antes na redação. Então ele perdeu pro maior rival. Não vai ser assim, ó, vamos resgatar aqui as forças aqui do nada, mas acredito muito que o Remo consiga ganhar aí aquela história. Cara, 1-0 é goleada para poder voltar a pensar em G4, mas muita chance de ganhar seria trazer de lá uns 3-0, que eu não acho que seja essa não, questão. acho que para início de trabalho do Antônio Oliveira, até talvez o empatezinho fora de casa, visto que o Remo vem de derrota pro Paysandu e derrota pro Atlético Paranaense, um empatezinho já tá ok, dependendo de como o time jogar. Se for jogando, pegando pressão e tal, o Atlético ali pressionando, jogando bola na área e o Remo vir com um empate assim, se salvou na Bacia das Almas, aí eu acho que a torcida vai chiar mais do que já tá chiando. Agora, se o Remo jogar de igual para igual com o Atlético, ter chances e tal, e garantir um empatezinho, tudo bem. Porque o Atlético ele entra como franco atirador, cara. O cara não tem nada Não a perder, tem já nada tá a em. perder, É que nem aquela história assim: o importante é ganhar de quem tá em cima. cima. Pô, todo mundo tá em cima. E ele lá embaixo, né? E ele lá embaixo, então, cara, ele tem que ir por tudo ou nada sempre, desde o início do jogo, porque Inclu- é eles que estão querendo sair da degola. O Inclu- Remo não, tá querendo voltar a ganhar, voltar a se estruturar. Então, Inclusive, eu acho que o Antônio Oliveira vai vir com um time diferente. Eu acredito muito que vai ser muito diferente do que aconteceu nessa partida do Repá, porque ele não conheceu o elenco.
Para mim, olhando o clássico como foi, o Adailton jogar com um armador no meio campo não existe. Primeiro que o Adailton ele tinha aqueles problemas físicos de não conseguir aguentar o jogo todo e ficou o jogo todo. Então, realmente, essa comunicação com o Antônio Oliveira não aconteceu. Não aconteceu para falar, olha, o Adailton não consegue jogar o jogo todo. Então, a gente fica na expectativa desse confronto do Remo contra o Atlético. Mas eu realmente acredito que vai ser um jogo que vai trazer de novo a vitória, pro caminho da vitória pro Remo. E o do Paysandu com o Ferroviário rapidinho. Porque pensa só, Ah. na torcida do Remo quer que o Atlético ganhe hoje. Se o Atlético ganhar, ele Sim, sai da lanterna. sim. Se ele tá com E a sai da possibilidade. lanterna vencendo o líder fora de casa. Exatamente. a moral Então a moral deles vai lá pra cima. Cara, não vai ser jogo fácil pro Remo. Não vai ser jogo fácil pro Remo. Um empate bom, o melhor, Melhor uma cenário, goleada de sim, 1-0, entendeu? Uma goleada de 1-0 que vai ser O excelente Paysandu pro Remo. também, inclusive, contra o É Ferroviário, bom. É bom. É bom pro Paysandu. Não que eu esteja torcendo pro Leão, mas, cara, se o Remo fizer o mínimo ali, que é um empate, uma vitória de 1-0 contra o Atlético, ótimo. Excelente. Ótimo. E esse time da Ferroviária tem um cara muito enjoado, o Carlão. Carlão, O que ele fez contra o Remo na primeira rodada da Série B, o cara é aquele centroavante que qualquer time queria ter. Eu assistindo o jogo, tava trabalhando, inclusive na época do primeiro jogo, eu falei assim, cara, esse centroavante briga, não tem uma bola perdida, faz gol. Tipo assim, o cara é o craque da posição, assim. E ele tá um gol atrás do Pedro Rocha, se eu não tô enganado. Tipo eu na bola de terça. Exatamente. É com essa que a gente encerra o nosso Começou podzão. a mentir. O nosso podzão. Começou a mentira. Olha, Bento, a gente tá com mais de 40 minutos de programa, é isso Show, mesmo? isso. A gente encerra esse podzão de hoje. Lembrando, se você quiser relembrar tudo que aconteceu nesse Repá de número 779 no Parazão de sábado, a gente tá lá com imagens exclusivas. Tem uma treta, assim, fenomenal entre os dirigentes e jogadores. Até o Adbala tá metido no meio, tá tudo lá no Portal Roma News, nosso Instagram, Roma News Oficial. Se acompanha lá, pode rever o gol do Diogo Oliveira, inclusive. E umas palavras do presidente Roger Aguilera do Paysandu antes da treta começar, porque depois ele se envolveu também no time. Xandão entregou tudo lá, E- mano. Xandão. Exclusivo. E aí a gente acompanhou tudo de perto. Siga a gente nas redes sociais, tá? Roma News Oficial. No YouTube também é Roma News Oficial, né, Bento? Roma News. Roma News Oficial. E no nosso TikTok, a gente tá dando esse gás agora no TikTok, né, Bento? Isso, TikTok. Vai se pai. tratar garota, né? Vamos lá, vamos engajar, vamos Daqui a pouco comentar um aí. vídeo do Bento dançando. Fala se concorda, se não concorda, pode cornetar o Rodrigo, a gente aqui, não tem problema. Flamengo e todos os bastidores de Remo e Paysandu nessa sequência da Série B. E, claro, também a cobertura em tempo real dos jogos, tá? No domingo, 4 da tarde, Remo e Atlético e Remo, né? Pela ordem, na 14ª rodada da Série B. E também na segunda-feira, 7 horas da noite, lá na Curuzu, vamos ter Paysandu e Ferroviária. O Papão tentando sair de vez dessa zona de rebaixamento da Série B. Amigos, muito obrigado pela presença de todos vocês. O Podzão fica muito maior depois de todos nós reunidos aqui para fazer ao vivo essa transmissão. A gente vai seguir aí com transmissões